Fala, rapaziada do Los Borrachos. Estamos aqui para a gravação do nosso Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Vamos falar aí do nosso tricolor, vamos falar de um assunto pertinente aí, o São Paulo disputando aí a final da Sul-Americana, chegando no fim da temporada. E o São Paulo, como todos nós aqui achamos, o São Paulo precisa dar uma, na nossa opinião, o São Paulo precisa reformular o elenco, né? E o São Paulo, no próximo ano, tem vários jogadores aí terminando seu contrato, né? Peço para que os meus universitários me ajudem, né? Tem o Miranda, tem o Éder, tem o Reinaldo, tem o Rafinha, Gabriel Neves, tem o próprio Marcos Guilherme e o Igor Gomes também. Igor Gomes, né? é março, né? É março. Éder e também. Luizão Janeiro. O Luizão em janeiro, mas esse daí eu acho que assim, eu vou tirar o Luizão fora, porque eu acho que o Luizão ele já é carta fora do baralho, eu acho que ele já vai procurar a vida dele, né? Já vai ver, tá pouco preocupado com o São Paulo, mas enfim, já foi passado um monte de proposta para ele não aceitou, o empresário não aceitou, então eu acho que esse já é um caso praticamente perdido e encerrado. Então, rapaziada, é o seguinte, eu queria colocar para vocês a seguinte situação. Hoje vocês são os representantes do São Paulo para a reformulação do elenco do ano que vem. E desses jogadores aí que vocês estão, que nós mencionamos aqui agora, qual vocês continuaria? Vamos começar assim, vamos ser já até um pouco mais breve, até para a gente poder adiantar algumas outras coisas na questão principalmente de contratação. Apesar que nós temos um tempo, mas como nós estamos com esse tempo vago aí, que é muito difícil no Campeonato Brasileiro, a gente trabalhar na questão desse tipo de contratação. Vamos lá, Éder, eu acho que é unânime aqui, né? Tchau, obrigado por nada. Obrigado. O gol que ele fez contra o Corinthians valeu 8 milhões e 400 reais. Não valeu, não. Entendeu? Porque a única coisa que ele fez foi o gol contra o Corinthians. Né? É de pênalti ainda? Mas... mas você assumiu a bronca. Então vamos lá. Então, eu acho que o Éder Se fosse outro, ele também ia fazer. É unanimidade. Vamos lá, rapaziada. Agora sim, um jogador que, na minha opinião, eu tinha grande esperança nele e ele conseguiu ser reserva de Igor Vinícius. Rafinha. O que vocês acham também? Tchau, obrigado. Também é unanimidade também. Tchau. Se limitou a ser um lateral que só marca. Ou um zagueiro, né? É o inverso. Um zagueiro do metro e meio. É o inverso daquele que só ataca e não resolve defensivamente. O lateral ele tem que ser mais completo. Eu lembro que eu tinha. Acho que eu não me lembro da opinião de vocês, assim. Eu sei que na minha. Você não queria. Você não queria, você lembra? Vinha pra ser titular, né? Nós tínhamos o Vinícius, era uma baita contratação. Mas não é pelo fato de eu não queria, é pelo momento mesmo. Eu acho que hoje... isso aí é opiniões. Só estamos falando já era. Se ele tivesse convencido, eu falaria hoje que ele poderia renovar, mas eu acho que não vale a pena não. Custo alto e é um jogador que hoje está com limitações. Ele não ataca. Agora vamos dar uma mexida agora isso aí. Miranda surge no São Paulo, que o São Paulo quer fazer um contrato para ele de mais um ano, né? O que vocês acham disso? Se vocês é a favor disso, entendeu? O Miranda tem um custo mensal do São Paulo, parece em torno de 650 mil reais. Miranda eu também não ficaria não. Não ficaria porque o São Paulo hoje tem 3 pro ano que vem, né? Ferrarese, Diego Costa e talvez o Léo, vamos ver. Tem o Léo que pode receber proposta. Parece que vai embora. O Léo vai embora. Parece que vai embora, né? Pra França. Mas daí, o São Paulo já se fala também de aproveitar mais o Beraldo pro ano que vem. Eu acho que o São Paulo deveria ir atrás de outro zagueiro. Ir atrás de mais um zagueiro. Vai ter o retorno do Arboleda pro ano que vem. Eu acho que o Miranda está sendo pouco aproveitado no momento que nós não temos o Arboleda. E mesmo assim ele é pouco aproveitado. Entra muito essa questão do custo. Você ter um jogador de custo alto, de pouco aproveitamento. Então eu acho que vale a pena mais ir atrás de um outro zagueiro com custo mais baixo, né, para ficar no banco, porque o Miranda hoje é banco. Não vale a pena você ter um jogador de quase 600 mil no banco, entendeu? Então eu não ficaria com o Miranda. Com esse salário aí também não dá, não. Mas você ficaria, por exemplo, com outro salário? Você faria uma contraproposta? Só deixaria ele se fosse por produtividade. Não baixasse o salário aí para uns 300 conto aí, metade, e por produtividade, entendeu? Aí eu acho que daria até para um bom reserva aí, pá. Mas é uma situação, né? Você chegar pro cara e falar, você renova se você baixar o salário. Eu acho que é compreensível falar pro cara, ó, pra nós não dá mais, e eu entendo que você merece também continuar tendo um
salário e tudo mais. Acho que Vai, vale a pena vai pros dar uma dois. boa discussão. Porque Mário, na, vou te pior das, perguntar. porque na pior das hipóteses, cara, o Miranda, se for banco ali, ainda O Rogério já às vezes falou. em quando dá pra dar um caldo, O né? Rogério já falou O que vai jogo usar... que, o jogo que ele não fica, que ele ficar na sobra, né? O O jogo que ele Rogério- ficar na sobra com 3 ali, ele acho que ele O até Rogério vai bem. já deixou claro que eu acho que pro ano que vem vai querer usar 2 zagueiros, né? 2 zagueiros. Essa vai ser a ideia dele. Essa é uma colocação, Mário, tem uma boa discussão. Eu, por exemplo, eu sobre o Miranda, eu teria a mesma posição que o Giovani, porém, não um salário, óbvio, de produtividade, né? Mas assim, um salário sobre metas, né? Como eles estão fazendo agora, né? Jogou, tem metas, enfim, é lógico que, por exemplo, isso depende muito do aproveitamento do treinador com relação ao jogador. Mas, Mário, sinceramente, você acha que chegando para um jogador, mesmo como o Miranda, em final de carreira, você acha que o jogador também não pensa, puta, tô final de carreira. Final de carreira. Eu vou estar jogando no São Paulo. 300 mil é desmerecer o jogador? Por exemplo, na minha opinião, acho que é totalmente compreensível, principalmente porque o cara, a fase dele, ele vai subindo, ele chega no topo e depois ele vai descendo. Sim. A resposta para essa tua pergunta está no próximo que você vai falar. O Reinaldo aceitaria uma renovação por menos? Não, mas aí eles não, né? A gente conhecendo assim, é claro que eu falo para você, Fábio, para nós, para o São Paulo, seria interessante o quê? Ó, Miranda, a gente ainda quer mais um ano, a gente ainda sente que você pode mais um ano, a gente quer propor aqui um salário mais baixo, um salário que a gente esteja de acordo, mas para o jogador, você acha que o jogador quer baixar tanto o salário? Tudo bem. Eu sinto que os jogadores, eles preferem rescindir e ir para um outro clube, até porque quando eles estão nessa situação, eles já têm, por questão de empresário, alguma proposta na manga. Já tem assim, sim. Se não der certo aí, aqui eu posso te pagar tanto. Então eles não perdem muita coisa, eles não perdem, entendeu? Por mais que baixe em relação ao que ele tem hoje, ele fala assim, ó, se vier uma proposta muito baixa, eu já tenho alguma coisa. Eu duvido que algum clube vai pagar mais de 400 mil reais pro Miranda. Eu duvido, até porque, entendeu? O Miranda, com todo respeito, sua carreira monstruosa, tudo e tal, mas tá em fim de carreira. Para mim, ainda dá um caldo no São Paulo, devido à pífia qualidade que é o futebol brasileiro, né? Do que tem ali também, né? Também, entendeu? Eu acho que ele daria um caldo sim. Entendeu? Mas é aquilo, é como vocês disseram. Lembrando, aí. né? O Ferrarese, ele vem de empréstimo só até metade do ano que vem. Pode prorrogar até o fim do ano. Mas vai ter que puxar grana, né? Mas tiver uma proposta, pode ter certeza, como então, é jogador emprestado, pode ter certeza que vai embora mesmo. Já não dá pra contar muito, né? Agora vamos àquele que é o rei do TikTok, o cara mais engraçado. O Tiririca. Né? O cara mais engraçado, o nosso batedor oficial de pênalti, que é nota 10 ele, Reinaldo, que veio para São Paulo em 2013 para 14, com aquela história toda que ele era São Paulino, que tal, jogou na Penapolense, naquele jogo fatídico lá. E aí vamos chegar agora, rapaziada, a respeito do Reinaldo. O que vocês fariam? Vocês renovariam o contrato do Reinaldo devido à baixa produtividade de Wellington, que vinha no começo do ano passando o carro e agora se tornou uma bijuteria de Cotia? Ou o que vocês fariam? Como lidar com essa situação? Reinaldo, acho que é o mesmo caminho dos outros. Eu não renovaria, não. A gente estaria abrindo mão de uma quantidade significativa de salário, somando todos esses jogadores, falando Éder, valor pesado, já falei não. O Rafinha, um valor alto. O próprio Miranda, um valor alto. Quase 2 milhões. Exatamente. Será que não dá para ir atrás de um bom lateral esquerdo? 2 milhões e meio. Não dá para ir atrás de um bom lateral esquerdo? Nós já estamos se virando com o Wellington na reserva. Ele vai ser o reserva. A gente tem que ir atrás de um titular que seja bom para ocupar essa vaga, que mereça ser titular da camisa do São Paulo. Eu aproveitaria essa birra aí que o Reinaldo está fazendo para não renovar e falar só, infelizmente, então, tchau, muito obrigado. Você é o único dos 6-1 que sobrou, então, paneleiro, para mim já deu, tinha que dar o Reinaldo, já foi para outro time, voltou para São Paulo, já pode pedir música, se ele sair, um dia ele volta de novo, as viúvas vão pedir ele de novo se ele sair. Então, tchau, porque para bater pênalti tem outros para bater pênalti. Tem o Dentu, né? Tem o Dentus que bate bem pênalti. Agora, querer ficar com o Reinaldo porque ele é o batedor de pênalti, de que precisou dele, ele não tava batendo pênalti. Então, tchau, Reinaldo. Obrigado aí, vai fazer meme aí em outro time aí. Vai jogar vai lá com o Fluminense, com o Diniz, que ele quer você lá. Vai lá pro Fluminense. Diz que o endurecimento de não fechar o contrato com o São Paulo do Reinaldo é exatamente por causa da questão do Fluminense. Que o Diniz deu uma... Que o Diniz quer o Reinaldo pro ano que vem.
A pergunta que eu falo para você, Marcos, você foi enfático, né, de dizer que você não queria ir mesmo, Giovani, e o Giovani também vai responder, vamos perder o Reinaldo, certo? Vamos achar no mercado um lateral bom pelos mesmos 450? Ou por um pouco menos, ou um pouco mais? Por exemplo, em que lugar a gente poderia... Porque lateral direito e lateral esquerdo, você sabe que no mercado não existe. O Palmeiras, inteligentemente... o outro lá vai me xingar, viu? Aquele lá que falou que a gente usa de exemplo quem tá fazendo a coisa certa. Ele queria que a gente usasse de exemplo a Ferroviária de Araraquara, ou então o Guarani, o Tanabi, o Guarani, ou o Paraná Clube, entendeu? Então, o Palmeiras inteligentemente foi buscar no Uruguai, trouxe o Piquerez e trouxe o antigo lá, que já foi vendido já. Eu esqueci o nome dele agora, entendeu? Eu esqueci o nome dele também, é um outro uruguaio também. Então, uma solução, Fábio, mas essa aí é a solução. Eu até se você não comentar sobre isso, ia falar justamente disso. Alguém sabia quem era o Piquerez antes do Palmeiras trazer? Ninguém sabia. Nós aqui não temos o departamento de estudo. Também não é aquelas coisas, né? Joga. Agora, como é que eles conseguem encontrar e nós não conseguimos encontrar? Eu brinco que é o departamento do Google, né? Você vai lá, digita lá, laterais esquerda, e aparece uma lista, aí vem os melhores momentos, igual veio lá os melhores momentos do Galopo dando um voleio contra o Boca. É craque. Não, tem que botar pra jogo, tem que ir lá ver jogo, tem que acompanhar o cara, tem que ver uns 5 jogos a fio do cara pra ver se ele é bom. Com certeza deve ter alguém que faz isso lá, porque eles não erram esse tipo de contratação. Então o São Paulo deveria fazer seu departamento procurar um bom jogador, seja na América, na Europa, um jogador que de repente não está sendo aproveitado, mas que pode dar resultado para o São Paulo. Enfim, tem várias possibilidades. Alguém sabia quem era o Arboleda? Mudando de posição, alguém sabia quem era o Arboleda quando veio? Ou seja, alguém tem que procurar esses jogadores, eles estão aí. Eles estão em algum lugar, mas tem que procurar. Ele não cai do céu, não aparece do nada. A gente não pode ficar só dependendo de nome, né? Jogador de nome. O fulano que tem um nome importante, tá lá... Esse é o principal problema do São Paulo. Igual o Orejuela, né? O São Paulo foi comprar esse cara aí, olha o que deu. Que era um cara que, se você tem um departamento de análise, rejeitado no Cruzeiro, rejeitado no Grêmio, e nós fomos lá e pagamos o valor integral do cara. Pior merda. Então, é isso aí que tem que ser ver. Cuidado pra não fazer isso de novo. Fábio, eu acho assim, eu não vou ter um nome, Fábio, mas eu acho que se procurar, acha alguém, cara. Então, boa sugestão. Vou nessa aí também. Então, você tem hoje, você viram quem que é o líder lá do campeonato argentino? Não é nem Boca, não é River, não é Vélez, não é San Lorenzo, é Rinásia Esgrima. Rinásia Esgrima. É o Rinásia de La Plata. Eles são líder à toa? Eles são líder à toa? Será que de repente os caras não têm um lateral esquerdo? Ah, mas de repente lá não é o forte deles o lateral. Pô, pega o segundo colocado, será que não tem um lateral esquerdo? Entendeu? Tem que vasculhar. No campeonato chileno a gente enfrentou o 10º do chileno, que era o Everton. Mas e o primeiro? Será que não tem um lateral esquerdo? Tem que procurar, cara. Então, resumindo aqui, então nós falamos de 4 jogadores, né? Então, unanimidade nossa aqui do Los Borrachos, tirando o Robinaldo, que não está aqui no momento, mas Éder, Rafinha e Miranda. Não foi unanimidade. Não foi unanimidade, mas eu fiz essas perguntas para vocês, mas eu também sou unanimidade. Eu acho que o Reinaldo já deu seu ciclo no São Paulo. Sim. Eu acho que o Reinaldo, ele presta muito pouco serviço ao São Paulo, essa é a minha opinião, ele presta pouco serviço. Hoje ele é limitado. Né? Ele é um jogador extremamente limitado. Se ele ficar 5 partidas sem jogar, ele já volta gordo, não consegue ele não é só ele machucar que ele já fez, ele volta fora, você vê que é um jogador, entendeu, que até o Rogério conseguiu trabalhar bem ele, ser útil, porque devido às deficiências. É óbvio que se o Wellington fosse esse jogador com vontade, com garra, nós não estaríamos nem discutindo sobre isso, nós já teríamos dispensado não pode se deixar enganar por alguns números. Por exemplo, o Reinaldo está prestes a se tornar o lateral esquerdo, o lateral no geral, com mais gols com a camisa do São Paulo. Lembrando que ele é o batedor oficial de pênalti do clube. Né? Se você coloca lá um zagueiro para ser o batedor oficial, uma hora ele vai se tornar o zagueiro mais tem bastante, sim. Exatamente. É diferente, por exemplo, do que era um Sorin, que era um jogador que cortava a diagonal e fazia gol com bola rolando. Você não vê essa característica nele. Então vamos lá. O próximo jogador, esse também vai dar treta, hein? Esse vai dar treta. O nosso amigo, nosso uruguaio Gabi, né? O Flamengo tem o Gabi, nós temos o Gabi também, mas é uruguaio, né? O Gabriel Neves, entendeu? O Gabriel Neves que, né, tem tido atuações, assim, quando joga, atuações, né? Arrumou o meio de campo ali, né? Arrumou o meio de campo e tal, tudo. Porém, né, infelizmente, a gente
não tem dados, mas eu vejo ele muito pouco, ele jogou muito pouco pelo São Paulo durante o ano inteiro, entendeu? Na minha opinião, né? Tava encostado, Uma né, época é porque estava encostado, e a outra época é a questão, né, Giovanni? A questão de que também, sabe, sempre se machuca. E aí agora, rapaziada, no final do ano nós vamos ter que dar um jeito. Se você, vou começar agora para você, Giovanni, você renovaria com o Gabriel Neves, ou você também dispensaria? O que você pensa a respeito de Gabriel Neves? Eu pagava, renovaria com ele e segurava ele, porque eu acho que por ano que vem ele é o titular da posição. Ele e Pablo Maia, para mim, seria o meio de campo ideal de São Paulo. Deixava ele de segundo e o Pablo Maia de primeiro ali e torava o pau. Deixa os dois ali. Eu renovaria. Bancava, porque vai ter que pagar, né? Fechava ali. Só que é 3 anos, parcelado em 3 anos. Mas eu renovaria com ele sim. Eu não dispensaria ele, não. Eu também renovaria. É um jogador que ele saiu contra a vontade do Nacional, tá? O Nacional tinha interesse na continuidade dele, ele esperou encerrar o contrato para sair, mostrou bom futebol quando teve em campo. E tem outra, nós vamos perder provavelmente o que não deve ficar, que daí vai ser contrato para meio do ano que vem, que é o Colorado. E esse eu acho que não vai ficar, não tem mostrado serviço, então o São Paulo já ficaria limitado na questão de volante. Acho que o São Paulo deveria ir atrás de alguém, esperar a oportunidade de mercado. Vai ter Pablo Maia, vai ter ele, tem o Luan voltando de lesão também, mas seria interessante até ir atrás de mais um, perdendo o Colorado e ir atrás de mais um. Mas com ele eu acho que eu renovaria sim. Renovaria não, né? Compraria. Compraria, né? Eu, ao contrário de vocês, não compraria, e eu vou explicar o meu motivo, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que ter o ônus, né? E o bônus, né? E eu acho assim, é um jogador, é um excelente jogador, é um jogador que realmente tudo que vocês falaram é correto. Ele colocou, era um dos caras que eu sempre disse que ainda tinha que ter uma sequência, mas ele não consegue ter sequência no São Paulo. E eu acho que hoje o jogador, ele precisa o investimento que o clube faz nele é pesado. O clube precisa do jogador e o jogador não pode ficar, assim, não pode se lesionar como ele se lesiona. Ah, mas ele se lesionou. Então, se ele se lesionou, ele tem que se condicionar melhor. E como que ele vai se condicionar melhor? Se ele não tem um lugar para se condicionar melhor no clube, ele tem que se condicionar como ser humano. Ele tem que correr, porque o corpo dele é o instrumento de trabalho dele. Eu acho que ele é um jogador muito bom, um jogador acima da média, mas eu, sinceramente, eu iria atrás de outro jogador, porque eu acho que o jogador, assim, principalmente na posição dele, tem bastante jogador no mercado. Nós comentamos a respeito do Marlon, do Atlético Goianiense, que é um jogador alto, um jogador forte, entendeu? Mas você até comentou que o Rogério já tem um troço, mas tipo assim, era um jogador que cairia uma luva, um jogador barato, mas você, igual você falou, Marcos, a resposta já foi pro Botafogo. No Botafogo tem os caras mais espertos, tem os caras mais ágeis do que os dirigentes do São Paulo. Voltando então a nossa, qual que é o próximo? Faltou Marcos Guilherme, Igor Gomes. Bom, vamos lá agora. Eu acho que é unanimidade, né? Deixamos esses 3 aqui, mas, por exemplo, eu acho que Marcos Guilherme que deu uma assistência agora aí. Ele deu uma assistência agora no último jogo aí contra o Ceará, né, cara? Deu uma assistência pro outro que nós vamos falar também, que jogou a bola na área e que o Busto chutou em cima do goleiro e a bola entrou. Acho que foi importante. Pra mim, esse Marcos Guilherme não devia nem ter voltado pro São Paulo. Pra começar, não sei o que esse cara veio parar no São Paulo de novo. Alguma coisa tem. Não é normal, cara, um jogador desse querer voltar pro São Paulo e achar que esse cara joga bola. Nem correr mais, que era a característica dele em 2000 não sei quanto, lá 16, né? Quando que ele jogava no São Paulo? Que ele jogou? 2016. Que ele corria pelo 17. 17. Foi o ano que a gente lutou. Que ele corria também, pelo menos, né? Agora nem isso ele faz mais. Então esse cara não devia nem ter vindo pro São Paulo e muito menos renovar. Esse lixo aí, pelo amor de Deus. Você pegou a minha fala, eu ia começar justamente assim. Por mim não tinha nem vindo. Se fosse eu, né? Você perguntando se você renovaria, se fosse eu, não tinha nem vindo, não precisava nem renovar. Porque pra mim é peso morto em campo. Não, calma, não é que eu renovaria, não, muito pelo contrário. É que assim, a diretoria condicionou a vinda dele uma oportunidade de mercado, né? Jesus Cristo, né? Uma oportunidade de mercado. Tá tão ruim o mercado então, assim, será? Aí você vê como os olhos dele são péssimos, né? Meu Deus do céu. Você vê como os olhos dele são péssimos, entendeu? Dizendo que era uma oportunidade de mercado. A minha preocupação é aquilo que eu estava dizendo, você estava comentando comigo, nós estávamos assistindo o jogo São Paulo e Ceará,
é que ele tem um contrato que, se ele atingir as metas, automaticamente o São Paulo tem que renovar. Então, isso é terrível. Não bota mais para jogar então, esse cara. Exatamente. Não para bota não bater meta, não renovar isso Não aí. bota mais para jogar, porque nós não podemos ter um jogador assim. Mas o Rogério, com o Pablo, ele não fez isso aquela vez, que o Pablo precisava de um jogo, né? Não, que ele pegou e botou o cara no final do jogo para jogar 4 minutos. Aí foi interessante você falar isso, porque cara. o Rogério já teve uma entrevista que ele questionou, né, a venda de jogadores, falando que se o São Paulo batesse meta orçamentária todo ano, não estava devendo, né? Mas ele também deu a contribuiçãozinha dele ali para dívida, né? Do Pablo, né? E aí eu quero chegar a respeito do Marcos Guilherme, é exatamente isso. A melhor característica que ele tinha, igual o Giovanni falou, que era a velocidade, ele não consegue mais jogar. Ele parece que, sei lá, ele parece que foi na mesma clínica que eu fui lá, que fez o scalp meu, entendeu? Lá de coisa, cara, porque ele corre assim, ó. Ele corre com as perninhas assim, ele não consegue mais correr, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa de louco, cara. É uma coisa assim, surreal, entendeu? Surreal, entendeu? O Marcos Guilherme, entendeu? Ele deve ter quantos anos, ele? Acho que não deve ter 30 anos, cara. É um jogador que já deveria dar mais um pouco mais. 30 e alguma Talvez, coisa. será que 30, 31? Será isso aí? Deve estar nessa faixa. Então o Giovanni vai dar uma pesquisada isso aí. E agora vamos para o nosso... grande joia. Uma das bijuterias de Curitiba mais cara que tem, né? Bijuterias de... Não sei que eu falo Curitiba, as bijuterias de Cotia. Entendeu? Uma das mais raras, aquela que o São Paulo, aquela que os diretores falam que 27 tem que ter anos. 27 anos, Marcos. Meu Deus do céu, cara. Então imagina, o cara acabou com a carreira com 27 anos. Mano. E o apelido dele é justamente por causa dos carros lá, né? Que era o carro que ganhava a corrida lá no desenho. Mas eu acho que ele tá mais para aqueles último colocado da Fórmula 1 lá. Sim, pelo amor de Deus. Satoru Nakajima. Então vai. Então, voltando ao nosso querido bijuteria de Cotia, né? O nosso Kaká de Taubaté, aqui apelidado gentilmente, com todo carinho, com todo respeito ao Igor Gomes, entendeu? Um jogador que começou com uma promessa. Eu me lembro do primeiro jogo dele contra o Ituano, nas quartas de finais do Campeonato Paulista, em que ele fez 2 gols e ele deitou, ele jogou, depois ele na semifinal, ele enfrentou o Felipe Melo, não teve medo, foi para cima, vibrava, tinha velocidade, e de repente o jogador foi desaparecendo até ser hoje unanimidade perante a torcida do São Paulo. Lógico, tem sempre os passapano ali, alguém que ganha algum tipo de interesse, porque não tenha dúvida, quem ama o São Paulo jamais pode gostar de um jogador que tem esse tipo de atuação. O que fazer com ele? Realmente deixar embora, assim, obrigado por nada, o que fazer? Tem coisa que é melhor deixar que vai, né? Tem coisa que é melhor perder do que achar? Perder do que achar, porque assim, ele não quer renovar de nenhum jeito. O empresário dele não aceitou e tal, visivelmente que vai embora. Então, todo o investimento que o São Paulo fez, esse merda aí, então não valeu nada, né? Não adiantou nada. Então, assim, deixa que vai esse lixo aí, não quer renovar para o São Paulo ganhar um dinheirinho, né? Eu quero ver quem vai comprar esse cara. Vai fazer igual o Sara, vai parar no time lá não sei de onde lá, de segunda divisão, um time que ninguém vai saber mais, e vai morrer. Ou vai para um Botafogo, né? O Botafogo tá comprando todo mundo, né? Só compra lixo lá também. Então, assim, esse Igor Gomes aí, cara, não tem mais condição. E outra, não quer renovar mais, não quer mais, não tá fazendo biquinho, encosta ele. Deixa sem jogar, não põe mais para jogar. Deixa encostado, não precisa, não faz falta. Quando ele não joga, o São Paulo ganha. Com o Bragantino nós ganhamos, hoje nós ganhamos, no final ali ele entrou, mas não fez nada, né? Só o passe lá no jogo do Ceará. Então, assim, encosta ele, não precisa mais. Deixa que vai embora, porque o cara não vai renovar mais, vai fazer o quê? Tchau, melhor que vai embora mesmo. Né? Estão parecendo o Roberto Justus hoje, né? Tá demitido, né? Você gravou, hein, cara? Estamos meio algoz aqui hoje, né? Se nós tivesse essa coisa, hein? Fábio, São Paulo seria melhor, viu, cara? Fábio, é custo-benefício que a gente tem que pensar, entendeu? É um investimento, é o que o jogador pode entregar. O Igor Gomes já tem 23 anos, se eu não estou enganado, né? 23 anos é uma idade para jogador de futebol já ter atingido o seu auge. Já é para ter atingido o seu auge. Ele pode lapidar esse auge, né? Ter mais qualidade. Então já não é mais promessa, é a realidade dele, é esse futebol. Então tem que ver o que o cara pede. Se fala muito no que ele pede muito, mas até hoje não falou nada do que ele pede. Eu acho que pouco também não é. Então, para mim, é um custo-benefício ruim para o São Paulo. É um jogador que ele não acrescenta ao meio-campo uma qualidade de criação e de finalização que a camisa do São Paulo já teve na sua história durante vários anos e hoje ela sofre com isso.
Hoje todo torcedor sofre com a ausência desse jogador. Então fazer um investimento alto de renovação para ser um banco, porque se ele fica, nós precisamos de um titular para aquela posição. Então fazer um investimento alto para uma renovação, isso é um custo-benefício, não tem cabimento a gente estar aqui falando de renova ou não renova e não pensar nisso. Então é um jogador que não vale o custo-benefício. Para mim também não fica mais um da lista. Tchau. Beleza, rapaziada? Então nós demos a nossa opinião a respeito disso. Entendeu? Queremos que você compartilhe o vídeo, que você também possa dar a sua opinião, quem que você gostaria que ficasse desses jogadores ali, tá? Rapaziada, acalme-se o coração de vocês, tá? Tem mais um que eu não quero ser que ficasse. Tem mais um que você esqueceu aqui, apesar que não sei como é que tá o contrato, mas o senhor Jandrei podia ir embora também. Mas o contrato dele é até o final do ano que vem. Vai ter que aguentar, né? Mas olha, podia ir embora também, né, cara? No ano que vem você mata essa vontade. Vai ter que aturar. No próximo mesa quadrada futebol quadrado, nós vamos falar a respeito das contratações, exatamente isso. Então, rapaziada, você que tem opinião contrária sobre nós, coloque a sua opinião, entendeu? E fala por que você quer que fica. Por quê e tal, tudo, justifica, beleza? Porque a gente tá aqui, a gente tá expondo a nossa cara, a gente tá colocando o que a gente acha. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal, dê o seu like, dê o seu joinha e tamo junto pra próxima. Valeu! Valeu!